Olá a todos, meu nome é Júlio César, sou casado há 10 anos e tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Sou caminhoneiro, desses caminhões de caçamba, aqueles usados em obras para transporte de pedras, areia e cascalho. E tem uma caçamba móvel para virar os materiais. Trabalhei durante 8 anos em uma mineradora no interior de Minas Gerais. Trabalhava sempre no período da noite, levando minério de ferro para as correias transportadoras que levavam material para as áreas de carregamento. Após 10 anos trabalhando nessa empresa, consegui juntar um dinheiro para comprar meu próprio caminhão. Pedi conta da empresa e fui trabalhar por conta própria, onde consegui subir consideravelmente meus ganhos. Após alguns anos fazendo serviços esporádicos, também para a prefeitura da minha cidade, consegui fechar um contrato com eles, para agregar meu caminhão no asfaltamento de um trecho da serra, que ia de um vilarejo à entrada da minha cidade. O meu serviço nessa obra era o seguinte: eu chegava por volta das 6:30 da manhã, ia até um pequeno descampado onde ficava armazenado cascalho e um trator carregava meu caminhão. Saía de lá e ia até o local onde seria asfaltado. Fazia isso diversas vezes por dia. Era um ritmo mais acelerado devido ao asfaltamento. Mas antes de iniciar essa obra, eu levava a escória para cobrir e corrigir pequenos trechos que foram afetados pelas chuvas. Bem, vamos ao dia que tudo aconteceu. Devido à proximidade do feriado da Semana Santa, aumentou o ritmo do trabalho. Às vezes íamos de até umas 7 horas da noite trabalhando na estrada. Só não ficávamos mais tarde, pois por ser serra, à medida que ia escurecendo, a neblina tomava conta de todo o ambiente, o que dificultava a visibilidade. Após um dia que ficou garoando e com uma chuva fina o dia todo, nós levamos o serviço até às 7 da noite. Isso só foi possível, pois havia uma linda lua cheia no céu, o que iluminava bastante o ambiente. Às 7 da noite, todos os outros funcionários já haviam parado e já haviam voltado para o descampado, para guardar as máquinas e equipamentos. Eu havia saído do descampado com o caminhão carregado às 6:40 da noite, rumo ao trecho que estávamos asfaltando. Iria descarregar lá e voltar com o caminhão para casa. Era sexta-feira e nas sextas eu levava o caminhão para casa para poder lavar e arrumar pequenos problemas que tive durante a semana. Devido ao barro que havia se formado na estrada, fui lentamente em direção ao trecho, desviando de buracos e atoleiros. Cheguei ao local por volta das 7:30 e comecei a levantar a caçamba para poder descarregar a escória. Fui descarregando aos poucos, espalhando bem a escória para facilitar para a máquina no dia seguinte, que finalizaria o serviço com a compactadora. Terminei de descarregar, desci do caminhão, fui até o local e coloquei os cones e sinalizadores, para que ninguém se acidentasse ali. O serviço era executado em meia pista. Fazíamos uma metade e deixávamos a outra livre, para que carros pudessem passar. Voltei para o caminhão e peguei a estrada em direção à cidade. Para se localizarem, vou descrever o percurso. A serra tinha uma extensão de 45 quilômetros. Nós estávamos no quilômetro 24, ou seja, dali até a cidade havia uma distância de 21 quilômetros e era praticamente só subida, com raros pedaços de baixada. A estrada estava úmida devido à chuva que caiu o dia todo. Havia buracos e muito lamaçal. Eu fui devagar, desviando dos buracos sob uma forte neblina que cobria bastante a visão. Ao chegar próximo da cidade, uns 5 quilômetros, chega a parte mais íngreme da serra. Então engatei a primeira marcha e fui subindo, bem devagar. Após fazer uma curva, vejo, no final de uma leve subida, no topo dela, um bezerro sentado à beira da estrada. Pelo menos até aquele momento, pensava ser um bezerro. Estava a uns 100 metros de distância dele.
Segui meu caminho. Chegando mais próximo, começo a reparar que aquilo não era um bezerro. Parecia mais um cachorro, só que não existe cachorro daquele tamanho. Então, ao ver os faróis se aproximando, aquela coisa fica de pé, de costas para mim. Aí eu tive certeza que tinha algo errado. Não poderia ser um cachorro, bezerro ou qualquer outra coisa do tipo. Dava para ver que ele tinha forma humana, apesar do jeito de animal. Quando me aproximei mais, ele se virou para mim. Então pude ver seu rosto. Aquilo não era um animal. Ele tinha feições humanas. Era despelado na barriga. Tinha orelhas pontudas e as pernas pareciam quebradas. Ele era idêntico aos lobisomens que via no cinema. Aquilo era um lobisomem. Ele me encarava diretamente nos olhos amarelos bem vivos, e continuava de pé. Nessa hora meu coração gelou. Ele era todo deformado, todo desengonçado, uma criatura horrível. Fui passando por ele, nem olhei para o lado. Apenas olhava fixamente para a frente, rezando e pedindo a Deus para me proteger. Quando passei por ele, olhei pelo espelho retrovisor e pude ver ele acompanhando com o olhar o caminhão passar. Ele continuou imóvel, apenas fixava aqueles olhos amarelos na minha direção. Me distanciei dele uns 90 metros, sem ele esboçar nenhuma reação. Até que não sei porquê, ele soltou um uivo bem alto, saiu correndo em pé na minha direção e logo ficou de quatro, o que aumentou muito a sua velocidade. Eu meti o pé no acelerador, não queria saber se tinha buraco naquela estrada. O caminhão pulava que nem boi bravo. Fui segurando forte o volante e lutando para não perder a luta com o lamaçal que estava passando. Assim que alcancei o topo da serra, vinha uma longa descida que dava na entrada da cidade. E aquela coisa me alcançou naquele ponto. Ela olhava para mim fixando o olhar, procurando um ponto que pudesse atacar. Na entrada da cidade fica o cemitério. Quando a criatura passou na frente do cemitério, parecia que uma força invisível, sei lá o que, puxava ele na direção dele. Era nítido que ele lutava contra ele mesmo para não seguir para o lado do cemitério, mas suas pernas não obedeciam. Aquilo pulou o muro do cemitério todo sem jeito, batendo parte da perna na mureta e caiu para dentro. Voltei minha atenção para a estrada e continuei meu caminho, até chegar na entrada da cidade. Só quando passei pela pontezinha da entrada que comecei a desacelerar e me acalmar. Fui para casa, contei o que tinha acontecido comigo. Na manhã seguinte, a gente estava muito assustado, mas eu peguei meu carro e fui até o local para ver se encontrava algum vestígio do que aconteceu. Parei nos locais que vi aquela criatura e ainda era possível ver suas pegadas deixadas no bar. A partir daquele dia, passei a controlar mais o horário de saída, para que minhas últimas viagens do dia não me deixassem sozinho na obra. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Obrigado por ter contado. A vida de caminhoneiro não é fácil no Brasil, pois além de fazer longas viagens em uma cabine pequena, ele está sujeito a todo tipo de violência e ainda para piorar, tem que pagar altos valores de combustível do seu próprio bolso e arriscar sua própria vida, e nem sempre é valorizado pelo governo ou por uma camada da população. O relato que irei contar se passou com um amigo que vivia no Parque São José e hoje mora com sua família em Nova Iguaçu. No ano de 1996, quando me mudei para o Parque São José, vivia no mesmo bairro um senhor chamado por nome de Darcílio João. Seu João, como era chamado, trabalhava como caminhoneiro e costumava ficar na estrada por 2 semanas, viajando pelo Brasil e América do Sul. João, mesmo sendo uma pessoa muito mal encarada, tinha um grande coração e não media esforços para ajudar o seu próximo. Quando ainda era muito novo, seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos no ginásio. Comprou um caminhão Scania, na cor laranja, com a qual sustentava a casa e os filhos pequenos. João era uma pessoa muito teimosa e duvidava quando o assunto era sobrenatural, pois o mesmo sempre dizia não acreditar nessas coisas, e caso alguma assombração cruzasse seu caminho,
ele desceria o aço, já que levava um calibre 38 no porta-luvas da carreta. Sua esposa e seus filhos ficavam preocupados quando ele saía de madrugada para viajar rumo ao Nordeste, pois durante esse horário era comum acontecerem assaltos e roubos de carga. Mas ele não gostava muito de ouvir os conselhos de sua esposa Cristina e dos seus filhos, que pediam que ele não reagisse a algum assalto na estrada. Certo dia, meu pai estava fazendo obra em casa e, com um descuido, quebrou uma ferramenta. Como não tinha soldador no bairro naquela época, ele resolveu levar a ferramenta na casa de seu João para fazer uma solda. Chegando na casa de João, os dois ficaram conversando por um longo tempo e eu fiquei admirando o caminhão Scania com sua longa carroceria de madeira, estacionado no canto perto de um Opala 4 portas, anos 77, que ele usava no final de semana para visitar seus parentes, que vivia numa cidade próxima. O seu carro e aquele caminhão eram bem cuidados por ele e sua família. Um dia, quando conversava com meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual dirigia seu caminhão na BR-116 durante a madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era por causa do nevoeiro e da escuridão da estrada. Sua esposa, que estava lá em casa conversando com minha mãe, e disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela, pensou que seria coisa de sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, ele teria que viajar pela BR-116 em poucos dias. Sua mulher parecia preocupada, pois alguns meses atrás foi noticiado no telejornal que uma quadrilha estava assaltando o motorista e levando os caminhoneiros para cativeiros, junto com a carga. João, confiante em si mesmo, não deu muita bola, e na tarde de inverno de 98, foi com sua carreta pegar uma carga no porto de Gasdu, próximo ao ponto Rio-Niterói, ao lado da rodoviária Novo Rio. Assim que pegou a mercadoria, ele foi acelerando o caminhão o mais rápido possível, rumo à região serrana do estado, pois queria estacionar no Espírito Santo e por lá descansar até chegar no Nordeste, depois regressar para o Rio de Janeiro. Ele só não contava que durante esse trajeto teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e a sua forma de pensar em relação ao sobrenatural. Uma semana se passou e quando João voltou, contou para todos que conhecia sobre uma besta que atormentou sua viagem. Ele disse o seguinte: eu vinha subindo com um caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, e de repente a carreta começou a perder força. Isso foi a primeira vez que aconteceu, pois já tinha passado por ali de dia e nunca tinha acontecido. O caminhão foi revisado antes de fazer a viagem. Com medo de provocar um acidente na estrada, resolvi encostar o caminhão, perto da mata fechada, no acostamento. Desliguei ele e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito algum. Tentei 3 vezes e nada. Como já estava meio cansado, desisti. Travei as portas do Scania e fui deitar na cama atrás dos bancos. Era por volta de 1h da manhã e estava muito escuro. O que iluminava o lugar era o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada hora. Eu estava deitado atrás do banco, tentando pegar sono, quando escuto, dentro da mata, passos de cavalo e umas risadas medonhas. Em um certo momento, um frio tomou conta de mim, e o sono que sentia desapareceu por completo, pois meus ossos tremiam muito e o coração acelerou tão rápido que pensei que infartaria dentro da boleia da Scania. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foi diminuindo gradativamente, só que ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, resolvi olhar pelo retrovisor. E o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha pele cinza, cabelos vermelhos, seios de mulher e olhos amarelos. Assim que ele percebeu minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta travada,
por diversas vezes, dando fortes pancadas na maçaneta. Mesmo com o revólver no porta-luva do caminhão, eu não tinha coragem de pegar e dar um tiro. A única coisa que eu poderia fazer era chorar abaixado no banco de trás. Em meio às lágrimas, eu rezava pedindo proteção a Deus e acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei com os policiais rodoviários batendo no vidro perguntando se eu estava bem. Assim que levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada e com marcas de socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando desci e vi pegadas de cavalo no barro, perto das árvores em direção à mata fechada. Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso parei por ali para pedir ajuda, assim que amanhecesse. Resolvi ligar a carreta e a mesma pegou naturalmente. João contou essa história com uma aparência séria para o meu pai, depois que chegou do Sergipe. Enquanto ele contava toda essa história, alguns vizinhos duvidavam de suas palavras, e foi quando ele resolveu mostrar a porta, com a maçaneta quebrada e as marcas de murros. Depois que aconteceu isso com ele, o mesmo passou a evitar viajar durante a noite, e costumou frequentar mais a igreja com sua família. Não sei o que teria acontecido com o seu João se o bicho entrasse na boleia do caminhão, mas tenho plena certeza que coisa boa não seria. Até hoje, mesmo se tendo passado mais de 22 anos, João não conseguiu descobrir que ser misterioso foi aquele que o visitou durante a madrugada de 1998. Boa noite.